Podledrocast. Ô Paula, eu queria saber um pouquinho em relação a essa diferença, porque você está trabalhando com as duas disfunções, né? Exato. Tanto o lipedema e o linfedema. E os dois têm uma diferença, tanto na avaliação, na anamnese, como na escolha do seu tratamento, né? Você pode falar um pouquinho dessa diferença? Vamos lá. Então, assim, o que eu vou levar para a minha pesquisa é linfedema em estágio 3, porque quando a gente tem uma estase linfática, esse líquido parado no interstício por muito tempo, hiperproteico, a gente pode ter uma hipertrofia, uma hiperplasia de células da tela subcutânea, ou seja, dos adipócitos. E aí a gente reduz o volume do líquido, mas a gente continua com aquelas células de gordura aumentadas. Hoje, o que a gente tem de recurso para tratamento disso é a lipoaspiração, que muito se reluta para fazer no linfedema por conta do comprometimento que já existe desse sistema linfático. Esse comprometimento ele pode ser primário, ou seja, por uma anomalia do sistema durante o desenvolvimento embrionário, ou pode ser secundário, a um trauma, um tumor e assim por diante. Já o lipedema também é uma doença, né? Entrou agora no CID-11 em 2022, mas que acomete a tela subcutânea. Então, a gente tem, as pacientes que têm lipedema, ele prevalece em mulheres, porque tem uma predominância estrogênica, e essas mulheres têm um atraso no sistema linfático. O lipedema, ele pode evoluir para um lipolinfedema se não tratado. Então, o que a gente tem de diferença é, no linfedema lipossubstituído, a gente primeiro tem um impacto no sistema linfático para depois ter esse impacto na tela subcutânea. No lipedema é o inverso. A gente tem ali um atraso no sistema linfático, mas onde a gente tem o maior impacto é na tela subcutânea. Então, esses adipócitos, eles têm em seu entorno marcadores inflamatórios. Então, os macrófagos CD68 estão presentes e conforme a gente vai tendo a evolução da doença, essa inflamação vai piorando, a gente vai tendo comprometimento vascular e o quadro do sistema linfático também acaba sendo prejudicado. Então, assim, são duas doenças que se confundem muito na nomenclatura. O lipedema é pouquíssimo conhecido e, inclusive, nós temos muitas mulheres que têm o fibredema geloide, que vocês conhecem popularmente como celulite, que se confunde com o lipedema. E quando a gente não faz uma abordagem adequada de tratamento para essa mulher que tem o lipedema e que tem o quadro de aspecto celulítico, a gente piora esse quadro. E deixa eu fazer uma pergunta. Você falou principalmente da importância dessa abordagem, mas como que essa abordagem tem que ser feita, vamos dizer assim? Como que seria esse método de avaliação para realmente o profissional que está assistindo ele conseguir, vamos dizer assim, é lógico que tentando explicar de uma maneira bem simples para ele conseguir direcionar o tratamento na clínica, né? Diferenciar, você diz, Murilo, a celulite, o fibredema geloide do lipedema. Exato. Tá, então vamos lá. A mulher que tem lipedema, ela tem umas características bem importantes. Então, o primeiro ponto é o edema ortostático. Então, é aquela mulher que amanhece magrinha e no final do dia ela tá com 2, 3 quilos a mais e sente aquele peso, aquele cansaço nos membros inferiores, principalmente. Você trabalha muito de pé, né? Também tem Isso, por conta desse edema persistente. Outro ponto, como a gente tem um quadro inflamatório atrelado a essa tela subcutânea, a paciente tem dor à palpação. Então, são pacientes que só de a gente tocar o cliente, o paciente já vai relatar um quadro álgico, um quadro de dor. Vermelhidão? Vermelhidão não, mas equimose sim. Então, é aquela mulher que tem celulite que sempre tá roxinha
e que se você pergunta o que aconteceu, não sei, bati em algum lugar, elas são consideradas, inclusive, meio desastradas, porque elas vivem com equimoses e não sabem de onde essa equimose sai. E isso acontece por uma fragilidade dos capilares sanguíneos. Nossa, isso Exato. é muito importante, né, entendo. Paula? Trazer aqui para o pessoal essa diferença, saber nessa anamnese diferenciar, até para diferenciar os tratamentos, porque nós temos visto na estética se receber o linfedema, né, o lipedema, e o tratamento, quando não é diferenciado, pode piorar gravemente aquele quadro do lipedema. Não é? Até por conta da dor, né? Então, a escolha do tratamento, ela é bem diferenciada, né, Paula? Totalmente. A mulher que tem lipedema, ela não pode se submeter a tratamentos que induzam a inflamação no local acometido por esse lipedema. E muitos recursos que são utilizados para o tratamento do fibroedema geloide ou da celulite, eles acabam induzindo uma inflamação local. E aí, como a gente também tem um comprometimento do tecido conjuntivo, aquele aspecto de fibrose piora absurdamente. A gente vai ter aderências muito mais importantes e que, a longo prazo, impactam na qualidade de vida dessas mulheres e, inclusive, na funcionalidade. Interessante. Então, você falou dor, presença de equimose. Se eu fazer um termógrafo, eu vou ter variação de temperatura? Vai. Na termografia, a gente observa que a área acometida pelo lipedema, que geralmente são membros inferiores e ou membros superiores, a gente vai observar uma diminuição de temperatura exponencial, porque muitas vezes a gente tem associação de um comprometimento vascular. Interessante. E perda da função? Perda de função a longo prazo, sim. A gente pode ter perda de função. Podelecast.